Opa, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos começando aqui o nosso o pod da gente. Então hoje nós iremos bater um papo aqui com uma grande amiga. Mandar um abraço para a doutora Cleia, né, que nos oportunizou aí entrevistar essa grande figura. Vou fazer a apresentação aqui dela, viu? É gigante, vou ver se eu consigo. Cris Pimenta, advogada, vice-presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da OAB Seção Bahia, membro das comissões de apoio à Secretaria-Geral e da Advocacia Negra OAB Bahia, atuante no sistema de garantias e direitos das crianças e adolescentes no sistema socioeducativo há uma década, especialista em direitos e processo civil, pós-graduada em direitos humanos e contemporaneidade, psicopedagoga, especialista em liderança escolar e professora. Com muita alegria que a gente, logicamente que a gente entrevista aqui várias pessoas, conversa, que a gente é dublê aqui. A gente conversa com algumas pessoas e eu fico muito alegre quando vê uma pessoa negra, especializada, lutadora, que conhece o que está fazendo, do sistema. A gente pode bater um papo muito leve. Aí a gente não tem nenhuma dificuldade, porque a gente sabe as dores, né? Então, é muito mais fácil conversar aqui. Portanto, seja bem-vinda ao nosso A Gente Pode, o podcast da gente. Se sinta em casa. Aqui. Ela já chegou aqui dizendo, não sei, nunca dei entrevista, que você vai fazer palestra. Aqui não tem isso, aqui não precisa ficar engessada, pode ficar tranquila, de boa, aqui não tem aperto de mente, aqui a gente fala o que a gente sabe, o que a gente pode. Seja bem-vinda e aí já me conte aí sua trajetória profissional e que se você escolheu ou essa profissão lhe escolheu ou você escolheu essa profissão. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Suíca. Obrigada pela recepção. É sempre bom quando a gente se sente, essa palavra fique à vontade, vamos bater um papo, é sempre melhor. Eu sou advogada, mas a minha primeira profissão eu sou formada em letras, sou professora. E logo depois que eu comecei a exercer a profissão de professora, eu tive um diagnóstico de calos nas pregas vocais. Eu acho que o médico me deu o diagnóstico, ele estava meio num dia terrorista. Que ele olhou para mim e disse, se você quiser ter futuro como professora, você vai ter que dar aula para surdos. Bem, se eu tinha acabado de me formar há bem pouco tempo, entrei em pânico, né, pensando que não poderia exercer a profissão para a qual eu tinha estudado tanto. E não foi, o diagnóstico não era real, eu resolvi a questão só com fonoterapia mesmo, foi bem tranquilo, já dei muita aula, palestra, falo pelos cotovelos e não tenho esse problema. Mas à época, quando eu recebi a notícia, eu fiquei em pânico e logo pensei em uma outra graduação. E o direito eu fui buscar na adolescência, né? Quando a gente começa a se formar e pensar o que é ser advogada era a minha vontade. E eu fui crescendo e isso foi se dissipando. E quando eu pensei em ter que fazer, já não era mais o curso normal, né? Eu já me via na necessidade de ter uma graduação para ter uma profissão que eu pudesse exercer. Aí o sonho de adolescência voltou e eu voltei para a academia e estudei direito. E eu amo essa profissão, eu amo ser advogada e me sinto privilegiada por conseguir conciliar as minhas duas áreas de formação, né? Na área de direito e a área docente. E com isso eu consigo trabalhar no âmbito da proteção das crianças e dos adolescentes. Bom, massa, eu acho que isso é muito interessante, a gente fazer o que a gente gosta, né? Na verdade, ensinar, fazer a advocacia, fazer o que a gente gosta, isso é um privilégio até, porque nem todo mundo faz o que gosta. Às vezes eu digo
assim, estou cansada, né? Porque eu faço uma coisa, faço outra, subo desse, tá? Eu digo, pelo menos eu faço o que eu gosto. Eu acho que todo mundo deveria ter esse direito, né? Esse direito de fazer o que gosta, porque eu acho que a grande maioria produziria muito mais. Sim. Imagine você fazer o que você não gosta. Ser atendente e não gostar de público. Você ser político e não gostar de gente. Né? Mas aí já é uma outra coisa, não é nem profissão no caso aí, né? Mas aí fazer o que gosta já é interessante. Agradecer ao Pai do Céu sobre isso, né? É disso que nós estamos falando. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já batemos aqui em off um papo, né? Eu não vou dizer aqui o que eu penso, mas enfim. A gente às vezes não pode nem dizer o que pensa, né? Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente fez 35 anos, mês passado, né? Quais foram os avanços do ECA, principalmente para o nosso povo preto? Eu sou fã do ECA, como cidadã, como professora, como advogada, porque para mim os avanços são inúmeros. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que como você falou a idade, né, só tem 35 anos, nós tínhamos o Código de Menores. Tivemos mais de um, inclusive. E o viés que a legislação trazia com o Código de Menores era unicamente punitivo. Né? Ele tratava a criança e adolescente como um problema social, porque ele só tratava das crianças e adolescentes que viviam ou em situação de vulnerabilidade social ou em situação de conflito com a lei. O sinal é de onde a gente tem o termo menores, não é? Ou como as pessoas costumam chamar, né, de menor. Isso é um termo que a gente tenta combater até hoje, nós que somos do sistema de garantia. Ele é de menor. Ele é de menor. E quando a gente fala assim, ele é de menor, qual é a imagem que... foi um de menor. A imagem que vem à nossa cabeça. Acredito que seja de uma criança ou de um adolescente preto. Né? E aí a gente ainda tem esses resquícios até hoje, porque era assim que o Código de Menores apresentava essa parcela da sociedade para toda a sociedade. Se era uma criança que vivia em vulnerabilidade social, sem uma família estruturada, ou um adolescente que estava ali cometendo atos infracionais em conflito com a lei, ele era de menor. Né? Se era uma criança branca, se era uma criança dentro de uma chamada família de bem, estruturada, ou moradora de um bairro de classe média, de um bairro nobre, era uma criança, era um adolescente. Então nós tínhamos crianças e adolescentes de um lado, e os menores do outro lado. E os menores eram os nossos, pode ter certeza. Então, quando o ECA vem, só nessa questão de se combater o termo menor, já é um ganho para o nosso povo, Suíta, pode ter certeza disso. Porque isso é combatido em qualquer lugar. Quando eu falo que eu trabalho na área... Eu nunca tinha visto por esse viés. Eu nunca tinha percebido, não. Mas e aí quando as pessoas começam a ver assim, você trabalha, e como é o menor? Eu digo, eu não trabalho com menor, eu trabalho com adolescente. E é um trabalho de formiguinha e a gente vai conseguindo mudar isso. Esses meninos, quando eles iam para casa de acolhimento de menores, as pessoas tinham a liberdade de dizer ladrão. Aí você pega um menino de 15 anos e aí você diz assim, agora a gente vai resolver essa questão. E todo dia alguém para ele e diz ladrão. Vai resolver o quê? Você vai incutir, né? Porque você acaba acreditando todo dia você ouvindo aquilo. Você entra ladrão e você sai ladrão. Né? E hoje em dia, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem essa questão que parece simples. Há nomes, nomenclaturas, mas faz um efeito enorme. E as pessoas hoje já têm vergonha de dizer menor. Ninguém vai chegar aqui num podcast e falar, foi o de menor que cometeu aquele homicídio lá na rua. Não vai falar, porque sabe que é um termo hoje já completamente estigmatizado e reprovado. Né? Dentro dessas unidades hoje, que cuidam dessa parcela da sociedade, que é o adolescente em conflito com a lei, você é obrigado também a chamar de adolescente, de educando, de socioeducando. E, para além disso, a gente tem o ECA trazendo uma política de proteção integrativa. E isso é para toda e qualquer criança, para todo e qualquer adolescente. Né? Trazendo lá os princípios da nossa Constituição, que é o direito à vida, o direito à proteção integral, o direito à escola, à profissionalização, o direito ao lazer, à convivência familiar. Né? Isso aí vem trazendo outras políticas públicas que trazem uma proteção muito ampla e necessária para essa parcela da sociedade que está em desenvolvimento. A gente precisa enxergar a criança e o adolescente como um ser em desenvolvimento.
Maravilha. Né? Eu quero confessar que eu nunca tinha observado por esse viés aí, né? Então, eu estava aqui falando com você que... Os telejornais, todos eles, não interessa o que fez. O adolescente. E as pessoas vão se reacostumando a enxergar como um adolescente. Tem que ser adolescente. Mas você acha que o Estado, as políticas públicas, têm atingido esses adolescentes, pretos principalmente? E se você tem algum estudo que mostra como é que estão esses ambientes, né, eles são levados para cumprir a sua socioeducativo falando, né? Eu fico até meio enrolado. Você já está querendo para outro tema. Não, eu fico até meio enrolado porque me remete lá ao passado, né? Um passado muito distante, sofrido, né? Mas essas políticas públicas têm atingido, você tem chegado na nossa gente, nosso povo, vamos falar assim, de fato. Porque a gente não vê. Por exemplo, eu só acho que a gente só fala do ECA quando ele faz aniversário. Isso é fato. A gente só lembra do ECA. Não, eu estou falando do ECA porque você está aqui hoje falando comigo. A gente não lembra. A gente não lembra do ECA para fazer uns debates nas nossas comunidades. Essas políticas precisam chegar lá. O ECA é uma política pública, ou não é uma política pública? Ou um ato do Estado? A gente tem um estatuto, né, ele tem poder normativo, e a partir dele, o próprio ECA o governo obriga o sistema à criação de políticas públicas para que se efetive o que está no ECA. Né? Por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo agora sobre esses adolescentes em conflito com a lei, você não vai achar tudo no ECA. Foi necessário se criar uma lei depois, que é a lei do SINASE, que é a lei do Sistema Socioeducativo. Então, lá que vai estabelecer exatamente como é que vão funcionar essas unidades de atendimento socioeducativo, como é que vai se decorrer essa medida socioeducativa, esmiuçar os tipos de medida. Ela nasce no ECA, mas ela é regulamentada por uma outra lei. E a questão, esse é um assunto bem amplo, e bem você sabe, porque você sabe como eu que a violência ela nos atinge, né? Quando alguém vai defender o direito desses adolescentes de conflito com a lei, é normal a gente ouvir assim, queria ver se tivesse matado um parente seu filho, se tivesse te roubado, né? A gente sabe qual a nossa relação com a violência, principalmente a gente que está trabalhando, né? Que pensa como é que vai adquirir um bem, que vai fazer as coisas, que tem a nossa casa, que entende que essa casa precisa ser um lugar seguro. Mas nós também que conhecemos, que somos do chão dessa sociedade, nós sabemos que a violência não é uma questão de escolha. A violência é uma questão social. Então você tem um adolescente... Eu poderia te citar 1 milhão de casos, obviamente não posso falar sobre nenhum caso concreto, por conta da proteção das leis, da proteção da imagem, da vida, da dignidade desses adolescentes, mas podemos falar de uma forma genérica. Nós temos aí crianças que já nascem sem pais, é tão normal hoje você vê, nós temos campanhas, tudo para poder fazer com que um homem entenda que ele precisa registrar e reconhecer aquela criança como pai. Hoje se discute muito isso porque já foi normalizado, né? A obrigação é daquela mulher, daquela mãe, né? Teve filho porque quis, e aquele pai tinha esse direito de escolha, a sociedade nem recriminava. Né? Ele ter 10 filhos por aí e não registrar nenhum e não sustentar nenhum. Né? Hoje a justiça, eu sou advogada familiarista, e aí todo dia a gente fica assustado com a decisão nova em relação a essa questão da paternidade, porque não é só a questão de você ter que pagar uma pensão alimentícia, você tem uma obrigação socioafetiva com essa criança. Né? Você tem várias outras obrigações e a lei ela está cada vez mais dura para que esse homem assuma o seu lugar de pai. Então, quando você vai para essas questões, você volta lá para onde nasce o problema. Uma criança em situação de vulnerabilidade, ou ela pode até ter esse pai, e esse pai ser um alcoólatra, ser um abusador, ser um agressor. E aí ela cresce sem amparo, ela vai para a escola
E é difícil uma criança aprender com fome, é difícil uma criança aprender depois de apanhar, é difícil uma criança aprender sem dormir. E aí ela vai para as ruas, porque a escola também não é um lugar que ela se sente acolhida, que ela se sente bem, né? Porque lá ela não aprende, ela não quer ser taxada como a que não aprende, como uma burra, como uma preguiçosa. E dali você vai criando. Quem é que está acolhendo essas crianças? Antes mesmo de virarem adolescentes. Quem é que está lá nas comunidades de braços abertos? Né? O crime organizado. Aí ele vai e é apreendido. Parte da sociedade vai dizer que ele não acontece nada, não dá nada para esse adolescente, né? Ou ainda quem está nos resquícios, né? Para quem é de menor, mas dá. Porque pense, você já teve 15 anos. Oxe. O que é a privação de liberdade para um jovem de 15 anos? É o fim mesmo. Para ele, um ano equivale a 10 anos. E por aí vai. Aí você tem toda a política, tem um atendimento psicossocial, eles precisam ter atendimento com psicólogo, eles precisam ter um atendimento jurídico, um atendimento com assistente social. Essa família é chamada para participar, precisa se restabelecer os vínculos afetivos. Faz-se todo um trabalho. Lá ele vai estudar, ele entende que ele precisa frequentar a escola. Alguns vão sair com uma profissão, com um diploma. Alguns saem de uma unidade socioeducativa com a vaga na universidade garantida. Eu já vi isso acontecer por várias vezes. Nós temos adolescentes dentro de unidades socioeducativas premiados em concursos de redação, vencedores de Olimpíadas Nacionais como a OBMEP. Coisa que ele podia ter encontrado fora dessa unidade e que ele não teve oportunidade, porque a família também já não teve oportunidade de dar ele, ou se teve a oportunidade não quis dar, porque tem muito isso, optou por outras coisas. Tem disso também. É um menino que vai ter um atendimento médico pela primeira vez dentro de uma unidade socioeducativa. É um menino que não sabe o dia que ele faz aniversário, porque ninguém nunca disse parabéns. E aí ele vai sair e ele volta para onde, Suíca? No mesmo lugar. Ele volta para o mesmo lugar onde um pai que opta, ou uma mãe também que opta em trabalhei a semana toda. Então, o domingo é meu, eu vou tomar minha cachaça. Um menino que mora perto da praia e nunca foi na praia, nunca brincou com um outro parceiro do lado, um menino do lado. Então, ele vai aprender isso, vamos dizer, encarcerado. Né? Aqueles que queiram também, né? Porque tem uns rebeldes dizendo lá que não. Mas mesmo aprendendo, mesmo querendo, sozinho é muito difícil. É muito difícil. Eu já vi muitos meninos querendo mesmo e saindo de lá com vontade e saindo de lá querendo fazer e ligando, dizendo me ajude, porque... E quando chega aqui não vai encontrar oportunidade, porque ele já vai ficar com aquela mácula, né? E que é o menor, né? Que não é mais menor, não é assim que se trata, um adolescente infrator e tal, e que para uma sociedade hipócrita, né? Devia ficar lá o resto da vida, né? É igual esse povo aí que está aí agora querendo anistia, que ficava falando de direitos humanos. Que direitos humanos? Que direitos humanos? Esses nossos patriotas. Direitos humanos é uma bala, direitos humanos é não sei o quê. E agora estão pedindo direitos humanos. Direitos humanos, patriotas. É muito engraçado esse povo, né? Então, assim, os patriotas, direitos humanos, que nada, um bando de vagabundo, era assim que eles diziam. Sim. E aí agora está por aí, não, os direitos humanos... A lei está muito severa. A lei está severa, o velhinho está com a garganta doendo. E por aí vai. Mas mandou dar cloroquina, mandou fazer uma série de coisas, permitiu que 700 mil pessoas morressem na Covid. E se pede anistia para essas pessoas. E aí querem anistia. Mas aí o adolescente que meteu a mão na bolsa tem que ficar lá preso eternamente. E agora estão aí o Congresso. Porque é o mal da sociedade. Está aí o Congresso debatendo uma lei para anistiar aqueles que quiseram desmontar a democracia, né? Essa democracia que nos permite falar. Porque se você imaginar uma ditadura, comparar que o Brasil é ditadura. Eles estão dizendo que o Brasil é ditadura, eles estão dizendo. Mas eles podem receber visita, ele pode comer, tomar um Danone, essas coisas todas. Quem até ontem exaltava a ditadura e dizia que a melhor coisa era a melhor coisa era a ditadura. Agora... Mas enfim, você que está aí nos assistindo, dá uma moral lá no nosso canal,
para a gente conseguir continuar trazendo figuras assim importantes e que de forma muito pedagógica consegue passar para o nosso público ou para diversos públicos coisas inteligentes, porque a televisão hoje está terrível aí, né? Na sua atuação, não, como o direito tem enfrentado a questão da adultização das crianças? É um tema importante, né? Que Felca, mandar um abraço aí para Felca, o nome é Felca, o influenciador que fez as denúncias e tal. E um abraço aí. Como é que você tem visto isso? Você pode encostar um pouco no microfone, não sei como é que está o microfone dela, tá bom? Como mulher mesmo, né, como professora, como psicopedagoga, né, a adultização, de um modo geral, não só dentro da internet, já é algo que me chama a atenção já faz um bom tempo. Né? Cada vez mais nós vemos crianças decidindo sobre suas vidas. Estou falando de crianças mesmo, né? Elas decidem o que elas vão vestir, elas decidem a hora que elas começam a pintar as unhas, a se maquiar, elas decidem o que vão comer. Às vezes eu estou em algum restaurante, eu fico olhando uma mãe com uma criança de 3, 4, 5 anos no colo, com um prato e perguntando: coloco carne, coloco frango, você quer feijão, você quer verdura, você quer... E vai para o prato que a criança decide, né? E há muito pouco tempo atrás, era a mãe que dizia que a alimentação que era necessária para aquela criança se desenvolver saudavelmente. Aí quando a gente vai para a adultização no meio da internet, a gente percebe que fica muito mais grave, muito mais pavorosa a situação. E enquanto advogada, né, especialmente enquanto vice-presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da OAB Bahia, eu trabalho em cima disso. Ainda em julho, que foi quando o ECA completou 35 anos, na semana de aniversário do ECA, nós fizemos no Instagram da comissão uma semana de lives, né, tratando de assuntos no âmbito dos direitos da criança e do adolescente. E uma das lives foi sobre a proteção sobre o direito digital, o mundo digital no âmbito de proteção da criança e do adolescente. Nós já tratamos deste tema antes do Felca trazer à tona, né? Também acho brilhante, que bom que ele conseguiu fazer com que todo mundo visse. E nós, da rede de proteção, já estávamos vendo há um bom tempo, né? Já havia denúncias, inclusive, sobre esses influenciadores que foram presos, né? Antes da denúncia do Felca. Mas que bom que finalmente a gente conseguiu chegar a este ponto, né, que chegou a acessar o Congresso Nacional. Então, quando a gente vai para as redes sociais, enquanto advogado, a gente vê o problema muito mais sério. Então, já falava sobre isso, agora nós estamos aqui, estou falando no podcast, a OAB vai ter agora também, através da nossa comissão e da Comissão de Direito Digital, dia 25 de setembro, também um painel todo sobre essa questão. Né? Eu sou uma das palestrantes, aí nós temos a membro da comissão, a doutora Alessandra Tanuri, que é especialista também nessa parte da adultização, né? Doutora na área, temos também o presidente da Comissão de Direito Digital, temos uma delegada federal que trata sobre essas questões, para que a gente possa informar cada vez mais a sociedade e as pessoas sobre a importância e o perigo da adultização e da superexposição das crianças e adolescentes na internet. Quais são os principais riscos que a adultização traz para o desenvolvimento psicológico e social da criança? Eu te confesso que para fugir às vezes desse mundo tão perverso assim, eu vou lá no TikTok, né, para dar risada, com tiringa, com vários. E agora mesmo eles estão colocando lá a escolinha para o professor Raimundo, com os canismo, então, para aliviar muito a tensão. É bom dar risada e tal. Mas a gente tem visto que tem famílias e mais famílias que têm utilizado a imagem engraçada das crianças para poder ganhar um recurso, né, um dinheiro e tal, ali. E eu também observei que tem até uma influência que foi presa promovendo esse negócio de jogos, né? Parece que foi liberado essa semana aí. Eu acho que isso tira um pouco do direito da criança brincar, né?
direito da criança ser criança, né? E falando um pouco aí de trás, aí só depois você responde, eu estava almoçando ali, eu vi dois rapazes conversando. Tomara que ele não veja esse vídeo aí. Aí falando e tal, e a filha dele, porque aí, não quero acarajé. Aí quando chegou, deu acarajé, não quero mais acarajé, eu quero pastel. Olha, uma mente não quero acarajé, vai precisar comer é isso aí. Vai comer isso aí. Não sei o que, não é brincadeira não. Então eu acho que tem alguns pais que, para não ter muito trabalho, vai dando, alimentando, né, essas coisas. Mas voltando aqui à pergunta, é isso. Qual o risco que traz aí para o desenvolvimento dessa criança quando a família está utilizando, A adultização ela é um processo nocivo para a criança, né? Que ela vai trazer para a criança responsabilidades e obrigações do mundo dos adultos. Né? Essa criança ela passa a exercer atividades para as quais ela não tem nem capacidade cognitiva ainda. Ela ainda não tem maturidade, não tem esse desenvolvimento. Então, os reflexos e os riscos e as consequências, elas também são grandes, né? A própria perda da infância, né? A gente tem crianças hoje com uma relação de trabalho, né? E acordam com aquele peso que elas precisam produzir, que elas precisam ganhar seguidores, que elas precisam bater uma meta financeira. Então, a própria infância já se perde, né? Porque você perde esse período que, como você acabou de falar, seria para brincar, que faz parte do desenvolvimento, que é uma etapa que a gente precisa e que ajuda a nossa construção enquanto adulto. Ela perde, às vezes, até a própria identidade, né? Porque como é que você se constrói? Quem é você nesse processo que você ainda não tem criança? Isso a gente também tem um estresse, uma ansiedade, que já vem de uma forma precoce nessa criança, baixa atenção, nós podemos ter também um esgotamento, né, que a gente passa a ter já lá no auge da fase adulta, e essa criança já desenvolve isso também precocemente. Tem crianças que desenvolvem síndrome de Burnout. É algo quase que surreal, mas é algo que acontece. E algumas dessas crianças, elas têm dificuldade depois de lidar com a autoridade. Porque se você se viu na posição de chefe, de dono da sua vida, enquanto criança, quando você for um CLT da vida, né, que está todo mundo hoje aterrorizando a ideia de ser CLT é o fim do mundo, mas quando esta criança for um CLT da vida, que ela tiver um chefe, fica difícil dela entender que a autoridade é aquela outra pessoa, que ela se sentiu como autoridade ainda criança. E algumas ainda vão reproduzir o que a gente chama de um ciclo já de adultização. Porque quando elas tiverem seus filhos, elas vão reproduzir o que elas viveram. E aí você vai perpetuando essa cultura nociva à infância, que pode trazer consequências ainda mais drásticas, como desenvolvimento de problema de saúde mental. Aconteceu isso muito, a gente está falando isso agora por causa do FELCA, né? Mas assim, a OAB, como você me falou, estamos falando aqui com a doutora Cris Pimenta, viu? Como você me falou, aconteceu com aquela atriz Larissa, né? Manuela, parece. Quando ela foi profissional muito cedo, e depois os pais, foi uma briga judicial para devolver o dinheiro. Isso. O dinheiro que ela trabalhou, né? De fato, né? E isso já acontece há muito tempo. Nós temos nas últimas décadas vários casos, dentro e fora do Brasil, dessas crianças que todo mundo fica achando muito bonitinho, tem muito talento, e quando vai chegando a adolescência ou quando chega a vida adulta, a gente vê o caos que vira a vida dessa pessoa, né? As brigas familiares, o dinheiro ganhando o centro das atenções, porque é muito dinheiro, né? E elas não têm noção desse dinheiro enquanto são crianças, né? Às vezes elas só querem um sorvete, uma pizza, uma festa de aniversário com um animador, a roupa da moda, né? Mas algumas ganham milhões. Nós temos vários casos de crianças que têm salários maiores do que seus pais. Claro, tinha Michael Jackson, na época do Jackson 5, eles eram crianças, né? E o pai o obrigava, né?
a dançar e tal, mesmo ele tendo talento, mas o povo sofreu muito. Né? E depois aí aparecem as consequências aquela mansão que ele tinha, né? Que tinha um nome. Era Wonderland, alguma coisa. Então, assim, são consequências daquilo, né? Que de uma infância que ele perdeu. É o Peter Pan, né? Que nunca deixa de ser. Isso, a Terra do Nunca. A Terra do Porque Nunca. para nós, telespectadores, consumidores dessas plataformas, nós estamos vendo o produto pronto. Né? Ah, que bonitinho, olha como ele canta bem, olha só como é que ele tem uma desenvoltura, né? Tem uma intimidade com a câmera, com o microfone, mas por trás dos bastidores são horas exaustivas de aulas de canto, de treinamento, de postura, de escolha de figurino, de perda de aulas, né? Porque acaba conflitando a escola com as produções, porque tem crianças hoje que falam, eu vi recentemente uma criança dizendo o ensino médio é o maior adversário da minha carreira. Eu olhando um menino de 16 anos falando isso, tipo assim, se eu pudesse não ir mais para a escola, eu estaria bilionário hoje, não só rico. Né? E aí você vai vendo como é que isso se perde e as consequências disso para essas crianças. E isso mais, uma coisa vai puxando a outra, a gente tem perdido, outro dia eu estava imaginando, mesmo com a vida sofrida, nós tínhamos conjunto, a gente chamava conjunto, né? Uma coisa de velhos, né? Conjunto. E antes de mim chamava de jazz, antes do meu tempo. Que música para criança. Hoje você não tem mais música para criança. A gente tinha tudo para criança, você né? Você tinha tudo para criança. Era roupa para criança, música para criança. Marchinha Xuxa, marchinha não sei o quê, você tinha e tal. Eu andava com o conselho. Quando a gente entrava em uma sala que tinham adultos conversando. Não Fique lá fora que isso não é conversa para criança. Hoje escute mesmo que ele tem que saber desde cedo mas não tem a maturidade para ouvir aquele assunto de adulto. Eu tinha meu tempo aqui, tinha a tia Arima, eu estava até falando, do Salvador, a Bahia tem emissoras de TV e tal. A gente tinha emissora de TV também, mas tinha programas de auditório, de Arilma, não sei quem e tal. Hoje você não tem mais. Não tem mais os programas. A última banda foi, eu acho, foi o Mamonas Assassina, que cantava aquela coisa engraçada, mas eles não eram crianças, eles eram adultos. Então, assim, não tem mais isso. É tudo misturado. O engraçado, o menino ali está dançando a rocha, ou dançando um pagodão e tal. Então, acho que não tem nem mais espaço para criança. O menino já nasce grande, já nasce adulto. Tanto que a gente tem uma linha de roupas, né, chamada, que eu acho bonito, não vou dizer que eu não acho, moda pai e filho, mãe e filha, mas aí você vê que é aquela roupa do adulto feita num tamanho menor. Que antes a gente tinha roupa para adultos e roupa para crianças, né? Então, uma menina de 5 anos não quer mais um babado, não quer mais um rosa, porque é coisa de criança, ela não fosse. Uma chitazinha. Como se ela não fosse, porque a roupa que ela admira é a roupa daquela modelo que está na TV, daquela influencer que está nas redes sociais. E aí o mundo da criança se uniu com o nosso mundo e as pessoas não estão conseguindo mais separar. E os reflexos são esses. Pois é. De que forma a legislação brasileira protege a infância contra pressões do mercado, da mídia e das redes sociais? Depois desse caso de Felca, se aprovou com uma urgência urgentíssima, eu acho que uma PL para ajudar. Mas isso não que os parlamentares, eu já fui legislador municipal, sempre estive atento a algumas coisas e aprovei diversos projetos, não nesse âmbito aqui, mas não que os parlamentares não pensem isso, né? Quando a gente tem aí um ex-presidente no Banco dos Réus, né, que era contra os direitos humanos, contra a anistia, dizia que a ditadura era bacana, ele dizia que, no caso das crianças venezuelanas, pintou um clima. Então, os parlamentares sabiam disso, né? E essas leis protegem?
Hoje nós temos essa PL 2628, se eu não me engano, que é um projeto de lei de 2022, retirado da gaveta agora após a viralização do vídeo do Felca. E que bom que foi tirado e discutido em tempo recorde, né? Já saiu agora no dia 27, último dia 27. Foi aprovado pelo Senado e está para a sanção do presidente. Né? E eu acredito também que não vai ter muita dificuldade de aprovação, até porque a própria discussão dentro do Congresso foi feita de uma forma célere, né? Célere. Já estava lá não sei quantos anos. E oposição entrando em acordos, o que é raro, né? Que bom que o tema da adultização conseguiu deixar as bandeiras políticas um pouco de lado e trazer essa celeridade para esse projeto de lei. Então, com esse projeto de lei, a gente já tem um tratamento específico para esses casos. A gente tem o ECA e nós temos várias outras leis que se tratam dessas questões, só que a gente não tinha algo específico para o mundo digital, até porque é tudo novo, não é? Há um tempo atrás, quando o ECA foi criado, não se falava em internet, estamos falando de 1990. Internet nessa velocidade. Já se falava em informática, mas não era um tema popular nessa velocidade. A internet era discada. Não se falava nessa velocidade. As pessoas começavam a tomar curso de internet e a internet era discada. Né? Então, não se falava em redes sociais, muito menos em IA, né? Ainda hoje a gente está conhecendo e se assustando com a IA, mas ela já está aí, não é mais o futuro. Né? Nós já estamos convivendo com ela. Então, havia sim a necessidade de uma lei, ainda há, porque a lei ainda não existe, para se tratar dessa questão dos direitos digitais no âmbito da proteção da criança e do adolescente. E é isso que essa PL vem trazer. Ela responsabiliza as plataformas, ela traz uma atenção especial para o controle parental. Né? Os pais precisam ter esse controle, então a lei ela prevê que as redes sociais, né, as plataformas que fornecem produtos e serviços para consumo para as crianças e as que não fornecem para crianças, né, que isso é muito importante, não é uma lei feita só para quem está criando conteúdo digital para as crianças, até porque o perigo está muito maior nas redes que são feitas para os adultos. Mas quando você entra nessa plataforma, ela vai passar a ter que ter informações claras sobre a indicação do público que aquela plataforma tem. Né? Se ela for indicada para a criança, ela precisa ter como se fosse um filtro, algo que pudesse identificar de fato a idade dessa criança, mas diferente dos nossos cadastros enquanto adulto, até por conta da LGPD, né? Só que a gente tem que ter uma proteção muito maior com a identidade dessa criança, então o tratamento desses dados das crianças, ela só pode ser para esta finalidade, que é para a confirmação dessa idade e proteção dessa criança, e esses pais vão poder ter como se fosse uma aba, algo que eles consigam acessar o conteúdo e informações pertinentes, por exemplo, o tempo que essa criança fica nessa plataforma, porque é muito importante. Né? Adolescente dá nó em pico d'água. Então, mãe, eu estou aqui estudando para o trabalho da escola e já foi lá para aquela plataforma. Então, essa lei ela está trazendo essas nuances muito importantes sobre o controle parental e ela traz a responsabilização, o lugar do Estado nessa proteção. Né? A gente não pode eximir o governo, a responsabilidade é de todos, é da família, é da sociedade, é do governo e é de quem está produzindo e vendendo esse conteúdo digital. Né? Então, acredito que com essa lei a gente vai passar a ter um controle maior e uma proteção maior das crianças dentro do mundo digital. Tanto é que ela está sendo chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, como se fosse um ECA digital, né? Mas ela não vem apartada do ECA. Bom, tem aí como nós já conversamos, falamos aqui em off, é o fenômeno dos mini influenciadores, né? Alguns são influenciadores porque são engraçados e tal, gostam de fazer. É bom a gente perceber que tem algumas crianças, alguns adolescentes também que já sabem, a gente alcançar o computador aqui na mão, levei tempo, né? Eu venho do tempo da linguagem COBOL.
depois de 1, 2, 3 lotos, essa coisa, hoje o computador está na mão, né? Às vezes você tem um computador em casa, mas você precisa utilizar aqui seu telefone. Os meninos sabem muito bem utilizar isso. É uma crescente, né? Quais os cuidados jurídicos e éticos os pais responsáveis devem ter ao expor seus filhos na internet? Retomando a questão da adultização, é algo nocivo para todas as crianças. E aí, quando a gente passa para esses mini influenciadores, que foi até um dos casos que eu citei, né, desse adolescente que disse que o ensino médio era a principal barreira para a carreira dele, nós temos aí uma questão que tem recentemente uma decisão se não me engano, essa é uma vara da Justiça do Trabalho de São Paulo, né? Tem uma decisão que foi tomada em consequência de uma mobilização do Ministério Público de lá de São Paulo, do Ministério do Trabalho, e essa decisão judicial, ela já proíbe que o Instagram e o Facebook, que essas plataformas, que essas redes, elas monetizem o trabalho de crianças e adolescentes sem autorização judicial. Isso já é algo novo, é recente, né? Foi após essa movimentação toda do vídeo do Felca, mas já é um start para que as pessoas comecem a se preocupar. Por que é que as crianças, ao invés de estar brincando, por que é que os adolescentes, ao invés de estarem estudando, praticando esportes, estão trabalhando como mini influenciadores? Então, essa decisão que a gente tem agora da 7ª Vara de São Paulo, ela vai trazer também à tona essa discussão. Como é que essas crianças estão sendo monetizadas? Como é que essas crianças já estão adentrando o mundo profissional ainda nessa idade tão prematura? Esse acho que o ponto que vai começar a modificar toda essa estrutura desses mini influenciadores, porque não é saudável. Olha cá, esses mini influenciadores, né? Vamos lá. A gente debateu aqui sobre o ECA. Eu disse que o Estado não utiliza bem. Com essas responsabilidades que essas crianças começam a ter, os pais não estão perdendo a sua... Não é a autoridade de mandar, bater, não é nada disso, mas perder essa autoridade ou até também se aproveitado dessa oportunidade dos meninos e as meninas estarem ganhando dinheiro na internet? Você não acha? Não? Não é um achado, não é um achado. Estamos dialogando. Sim. Eu acho. Mas você acha... É porque eu tinha entendido de uma forma e o finalzinho pareceu sendo outra questão. Não, eu estou uma questão. Eu só estou comentando, né? O Estado, a gente está falando dos mini influenciadores, né? E eu estou dizendo que os pais, a partir da responsabilidade que os meninos acabam tendo, colocando dinheiro em casa, não sei o quê, ele meio que deixa esse negócio passar, tá tudo certo, não quero me meter, né? Fazendo vista grossa. Você tem essa questão de alguns pais que têm esse interesse financeiro em cima dessa atuação, e você tem os outros pais que realmente ainda não conseguiram entender. Vários pais, depois do vídeo do Felca, começaram a fechar as redes sociais dos filhos. E achavam muito bonitinho. Olha, fulano já tem não sei quantos seguidores. Minha rede não tem ninguém, mas a de fulano tem. Tem alguns pais que abrem redes sociais para as crianças quando elas nascem. E aí você acompanha, parecendo aquele filme que tinha o Show de Truman, você acompanha aquela criança desde o nascimento e aquela criança nem tem noção do que está acontecendo. Aí quando você vê esses pais ganhando dinheiro, que foi uma das denúncias do vídeo, né? Aí você tem o outro lado. Quem está negociando essa infância? Quem está cometendo o abuso e a exploração infantil? Muitas vezes são os próprios pais que deveriam ser os principais cuidadores, né, dessa imagem e dessa infância. Então, quando você passa para essa esfera, você tem vários fatores que influenciam. Pode ser a questão da financeira ou pode ser simplesmente falta de noção do que está acontecendo para essa adultização. A lei vai alcançar
esses pais que se utilizam disso? Será? A gente está tendo esse, como eu falei, o ECA digital. Mas É. o ECA, ele já traz punições e limites para tudo isso que a gente está vendo acontecer. Ele só não traz os termos internet, redes sociais. Mas já está lá. Mas já está lá. Quando você vai para os primeiros artigos do ECA, ele vai trazer uma proteção integral para a criança, ele vai trazer estabilização, exploração. Mas a gente diz assim, você não pode contratar uma criança para limpar o seu estúdio, porque é a exploração do trabalho infantil. Mas essa criança pode ter uma carga horária extensiva de trabalho numa rede social. Ou aqui, como seu coautor do podcast, não é trabalho infantil também? Não é uma exploração dessa mão de obra também? E essa criança já tem condição de dizer, eu quero trabalhar, eu quero seguir uma carga horária de trabalho? A gente não tem isso. Então o ECA ele já traz toda essa proteção. Ele já tem leis, ele já tem artigos específicos contra a exploração do trabalho. Ele já tem leis responsabilizando a família, a escola, né? Que a gente também não pode eximir a escola de não estar vendo esse fenômeno acontecer, de crianças estarem sendo exploradas. Porque uma criança que ela está trabalhando, como foi o caso desse influenciador que foi preso, essas crianças muitas vezes não estavam dias sem a escola, e a escola tem a obrigação de denunciar. A escola tem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, né? Então, o ECA ele já traz toda essa proteção. Só que a gente ainda tem a ideia de que a internet é um mundo sem lei. Então, lá é tudo bonitinho, lá é tudo arrumadinho, então lá não tem problema. Então, essa PL ela vem para regulamentar essa exploração do trabalho, essa indução à adultização, à exploração sexual, à exposição sexual. Mas as leis elas já existiam, elas já estão ali. Então, todos esses pais podem ser e devem ser responsabilizados independente da aprovação ou não dessa lei pelo presidente. Já há precedentes para isso, já há uma lei que cubra essa questão. A PL aí, ela faz o ECA, não é reaparecer, mas o ECA está em cena. As pessoas, antes de aplicar essa lei, é preciso que dê uma olhada no ECA, né? Com mais carinho. Tanto que vários artigos ele faz, em consonância com o ECA e com a lei da Lei de Proteção de Dados também, né? Porque já estavam ali em vigor e também já traziam essa proteção. Nós temos diversas leis que já trazem proteção no âmbito da criança e do adolescente. A gente tem, como eu falei, a Constituição Federal é a mãe de todas elas, nós temos o ECA, nós temos o LGPD, que não foi criada para as crianças, mas ela traz também esse recorte da proteção dos dados, né? Quando você fala de uma pessoa que tem menos de 18 anos. Nós temos várias campanhas de conscientização, nós temos o Disque Denúncia 180, que é para toda e qualquer violação de direitos humanos e também para a exploração do trabalho infantil, também para a exploração sexual infantil. Nós temos o Ministério Público com várias campanhas. Então, as leis elas já existem. A gente só está regulamentando esse terreno que ainda não era regulamentado, que era das redes sociais e das plataformas de venda e consumo de serviço na internet. Que não me apareça aí ninguém para falar mal dessa lei, né? Eu acho que quando a gente debate aqui que a oposição e o governo se juntaram porque na verdade ia trazer consequências eleitorais, né, no ano que vem. Precisa dizer isso e é preciso que desse logo uma resposta, até porque essa PL já estava lá há muito tempo, né? Desde 2022. E também não quero que ninguém venha dizer, porque tem muitos garotos e garotas talentosos e talentosas, né? Tem um menino que eu gosto muito, que é Juan, um menino que canta um sertanejo, um negro maravilhoso, tal, lindo, uma voz maravilhosa. E outro dia vi um vídeo dele, ele chegando na escola, né? Estudo em escola pública, e os coleguinhas todos lá para receber ele, muito bacana. Então, tem que associar escola, talento e ganhar dinheiro. Nós vivemos num mundo capitalista, né? Então, patriotas dizem que nós somos comunistas, aquela coisa toda.
Nós vivemos num mundo bem capitalista, muito capitalista. Porque se você não trabalhar, você não come. Está muito longe de ser comunista no Brasil. Se você não trabalhar, você não come, né? Você não vai para assistir o jogo do Flamengo e Vitória lá no Maracanã, o Vitória tomar 8. Ou Bahia com o Mirassol, o Bahia tomar 5, né? Ou Bahia e Confiança ontem, né? Bahia ganhou a Copa do Nordeste. Então precisa fazer isso. É porque é igual jogador de futebol. Tá lá jogando na escolinha, jogando do Santos, né? Um talento. Agora mesmo o Palmeiras contratou um menino de 11 anos lá em Manaus. Mas tem que ter um cuidado com a escola, essa criança, não é isso? O ECA está aí para isso. Até para quando ele terminar, quando ele se aposentar, porque nem todo mundo vai virar um Neymar milionário. E até isso precisa ser tratado, isso, né? Porque toda criancinha entra numa escolinha de futebol com esse sonho. Isso. Mas poucos vão virar, muito poucos vão virar Neymar. E essa criança, ela pode ser um adulto frustrado. Para virar um profissional, é 3%. Então, você pode ter a criança cantora, você pode ter a criança já treinando futebol, jogando. Pode, mas tem que ter o cuidado, tem que ter a estabilização dos pais, tem que ter a estabilização desses contratantes, desses empresários, das redes sociais. Tem que se cuidar da saúde mental, física, tem que se garantir a educação dessa criança. Ela não pode ir para o segundo plano, colocar o trabalho em primeiro plano e a educação em segundo plano. Né? Tem que se conciliar, tem que ser algo saudável. Algumas crianças passam por essa fase ainda com remuneração como se estivessem brincando. Como se fosse parte da infância, né? Porque para elas é divertido ir ali gravar uma novela, ir ali gravar uma música, ir ali se exibir uma apresentação musical. Tem que ter todo esse cuidado. Não pode ser simplesmente pela monetização, né? Aquela criança é tratada como um mini trabalhador. É isso aí. Então tem que ter todo o cuidado e até incentivar a ter uma outra profissão, mesmo que ele seja milionário, né? Que ele vire milionário ou milionária. Não interessa, mas que tenha um conhecimento, que é a única coisa que ninguém tira de você, é seu conhecimento. Exatamente. Minha avó já dizia isso. E nós temos casos de crianças e adolescentes que fizeram sucesso e que depois que chegaram à vida adulta disseram, foi muito bom, mas não é essa carreira que eu quero seguir. Né? E aí vai fazer uma faculdade para seguir uma outra profissão e consegue, e dá certo. Estamos conversando aqui, batendo um papo bacana sobre criança e adolescente, sobre a adultização, sobre uma série de coisas aqui, porque fica entre linhas, né? A gente fala de tudo. Cris Pimenta, vice-presidenta da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente da OAB Bahia e muitas outras coisas mais. Viu? Então, você que está passando pelo canal aí, dá um cliquezinho, compartilha, certo? Faça chegar em mais pessoas para que a gente possa crescer no nosso canal. Existem políticas públicas ou iniciativas jurídicas que têm se destacado no combate à adultização, na defesa da infância, fora essa PL aí que estava emperrada lá e agora saiu, graças a Felca, graças a Deus também, os orixás saíram, e os deputados, né, já visualizando, já, nada por acaso nesse país, muito bem no Congresso Nacional. Se existe um país melhor do que esse, não? Nós temos, né, como eu falei, a gente nunca pode deixar de citar a Constituição Federal e o ECA, não podemos deixar, mas nós temos leis como o Marco da Primeira Infância, né, que já trata sobre essa preocupação dessa fase. Primeira infância já é diferente de uma criança mais velha, que já é diferente da adolescência, e nós precisamos nos preocupar. Como eu citei, tem o Disque 100, que pode ser feito qualquer tipo de denúncia. Se vocês souberem de uma criança, de um adolescente que está passando por situação de vulnerabilidade ou exploração de trabalho infantil, ou exploração sexual, ou qualquer outro tipo de abuso, liguem, gente, denunciem para o Disque 100. Nós temos Plano Nacional de Combate à Violência Sexual e Exploração Infantil.
Nós temos as delegacias especializadas aqui na Bahia, aqui em Salvador nós temos a DERCA, né, que é a delegacia que você pode ir, que é a Delegacia de Defesa, né, que nós temos a DAI, que é a Delegacia do Adolescente Infrator, que é quando você vai, quando esse adolescente ele está no outro polo, né, você vai fazer uma queixa, né, de uma violação, e você tem a DERCA, que é quando você vai para proteger essa criança. Os conselhos tutelares, né? Temos os conselhos tutelares, né? E tudo isso a gente é advento do ECA. É do ECA, é. Os conselhos tudo isso tutelares, é o que o ECA nos lega. O conselho tutelar está aí pelo Brasil jogar inteiro. tudo, e precisa, o Brasil inteiro fazendo essa proteção, essa garantia dos direitos das crianças e adolescentes. A prefeitura precisa equipar, né, os conselhos tutelares, dar proteção aos conselheiros também. Sim, porque é muito difícil o trabalho dos conselheiros. Sim, é muito difícil. E das conselheiras. Alguns municípios não oferecem nem estruturas necessárias para que esses conselheiros possam ir às ruas e acolher essas crianças, né? A gente sabe que isso é uma realidade também. As políticas públicas conhecidas também são oriundas disso, também ajudam nesse combate, né? Até o próprio Bolsa Família não deixa de ser, porque quando você traz uma renda, você pode estar tirando dessa criança, desse adolescente, a obrigação de ir ganhar esse dinheiro precocemente na rua. Nós temos o programa de erradicação do trabalho infantil. São diversos. São diversas políticas públicas. A própria LGPD, né, que traz essa proteção também, traz o recorte da criança. O Marco Legal da Internet também não deixa de trazer esse recorte para a proteção à imagem, à dignidade da criança e do adolescente. Nós temos, sim, várias políticas públicas nesse âmbito. A senhora gosta de Racionais MCs? Não sou uma grande conhecedora, mas como uma professora eu não posso desconhecer também. Os adolescentes amam. A senhora, você acredita no mundo mágico de Oz? Uma música linda do Racionais. Não conheço. Ele fala, ouça, fala um pouco de uma criança no parque, né, olhando, buscando a igualdade, né? O Racionais, nesses seus 50 anos aí, já deu vários exemplos aí. E essa música, Mundo Mágico de hoje, já fica na minha cabeça. Por fim, vamos lá. Uma pergunta aqui. Que mensagem você deixaria para as famílias, educadores e sociedade sobre como podemos juntos preservar a infância no mundo digital e fora dele? Por isso que me veio essa história aí da música Mundo Mágico de Oz. É muito bacana, eu vou recomendar para você. Vou ouvir. Tem uns palavrões mesmo, então. Mas faz parte. E vamos à nossa licença poética, né? Se o produto, se o resultado é bom, não tem nenhum problema. Para a sociedade de um modo geral, né, se interem, entendam, né, nada é tão inocente quanto parece ser nas redes sociais. Com essa lei entrando em vigor, a gente vai ter a punição dessas plataformas se não cumprirem essas leis. Tem vários tipos de punição. Advertência, né, para que ela possa, dentro de 30 dias, fazer os ajustes necessários, como também multa, a depender da plataforma, de quem estiver divulgando ou da própria pessoa, consequências penais e administrativas que não estão para além dessa lei. Nós temos a remoção desses conteúdos, nós temos a remoção do próprio canal, tudo isso, só que nós, integrantes dessa sociedade, somos corresponsáveis por isso. Você não pode, como um simples cidadão, chegar lá e dizer para o Instagram retirar aquela página. Mas você vai poder fazer essa denúncia, entra no site do Ministério Público, se você está percebendo, mesmo que não seja seu filho, que não seja seu vizinho, que não seja seu amigo, se você está percebendo que aquela plataforma está indo de encontro ao que rege a lei e a proteção da criança e do adolescente, denuncia, procura as redes, procura os canais adequados e faz a denúncia. E para os pais em especial, gente, cuidado, ninguém vai perder o direito de expor sua foto, de expor o seu almoço em família, né, o seu aniversário, as suas férias. Mas antes de postar, pare e pense.
Existe de fato um motivo para você estar postando aquele conteúdo que está trazendo a imagem do seu filho? Existe? Ou é só para tentar ter mais curtidas? Ou é só para gerar um engajamento sem um intuito necessário? Né? Então, parar para pensar antes de postar, não postar tudo. Se postar aquele conteúdo, ele pode ferir a dignidade do seu filho, aquele conteúdo pode gerar inclusive um bullying para seu filho. Tem pais que acham tudo muito lindo, mas os coleguinhas do filho vão ver na escola e ele vai sofrer bullying na escola no dia seguinte. Né? Ou daqui a 20 anos, quando ele estiver lá com sua carreira consolidada, alguém vai resgatar aquele vídeo que você achou engraçado quando ele era adolescente, e isso vai desestabilizar emocionalmente ou trazer consequências para essa criança. Então, pensa antes de dar o clique, pensa antes de postar, preserva a imagem, a integridade e a infância do seu filho. Bom, conversamos aqui com a doutora Cris Pimenta, né, especialista em leis de proteção à criança e adolescente e muito mais, né? É um currículo aqui extenso. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Espero trazer aqui outras vezes para conversar sobre direito de família, que eu disse também especialista. Será um prazer. Outros direitos dos animais, né? Não, eu sou militante de equidade racial e de gênero. Isso. Falar sobre o estatuto da igualdade, os dois, né? Tanto o municipal como o estadual, porque geralmente só fala quando é 20 de novembro, né? Essas coisas todas. Eu fui correlator desse projeto no município, aqui, quando eu era era vice-presidente da Comissão de Reparação da Câmara de Vereadores, vice-presidente da CCJ, fui presidente de algumas outras lá. Eu já tive minha importância, né? Mas, Teve enfim, não, tem. Enfim, mas é isso. A construção, ela existe. Ela existe. Mas enfim, ficamos por aqui. Então, se ligue, compartilhe aí esse vídeo, é muito importante, dê uma olhada, assista até o final, se intere, aqui ninguém está tirando o direito de ninguém, na verdade é regulamentando a vida dos nossos adolescentes, né, nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossas netas, portanto é importante que você assista até o final. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.